E se o mundo que a gente conhece tivesse, sei lá, regras secretas funcionando nos bastidores? É bem essa provocação que o Raymond Bernard faz no livro dele, Encontros com o Insólito. É uma coleção de histórias, sabe, que prometem virar de cabeça para baixo tudo que a gente acha que é a realidade. E essa é a grande pergunta que vai nos acompanhar aqui. Será que o que a gente vê no dia a dia é tudo o que existe de verdade? Fica aí a questão. O próprio Bernard já nos dá um aviso. Ele diz: certas narrativas parecerão incríveis, mas o essencial é que as coisas sejam ditas. É como se ele estivesse pedindo um voto de confiança, sabe? Pra gente abrir a mente e simplesmente ouvir o que ele tem pra contar. Vamos começar então com a primeira ideia central do livro, a de que por baixo da nossa rotina, do nosso cotidiano, existe uma outra realidade, uma camada oculta e cheia de mistério. E essa ideia fica muito clara nessa passagem. Uma nuvem de mistério o envolve, o estranho, no coração de uma sociedade voltada unicamente para seus apetites comuns. O que ele quer dizer com isso? Que o extraordinário não está em algum lugar distante, ele está aqui, bem na nossa frente, escondido na correria do dia a dia. Tá, agora a gente entra numa parte que, olha, é bem maluca. O livro sugere que os grandes acontecimentos mundiais talvez não sejam só coincidência. E se por trás de tudo existisse uma espécie de governo secreto, agindo sem ninguém ver? E a história que ilustra isso começa num dia que tinha tudo para ser normal. 21 de maio de 1964. Raymond Bernard embarca num voo para Londres, um cenário bem comum, mas que estava prestes a se tornar qualquer coisa menos comum. Já dentro do avião, um estranho senta do lado dele e solta essa frase enigmática: temos pouco tempo. Outros farão o resto. Assim, do nada. Quem seriam esses outros e que pressa era essa? E aí o estranho revela a peça-chave desse quebra-cabeça todo, a existência de um tal de Alto Conselho, um grupo super secreto com 12 pessoas que seriam na prática o verdadeiro governo oculto do nosso planeta. Mas o mais fascinante desse conselho não é nem o que ele faz, mas como ele faz. A missão deles não seria política, e sim cósmica. O objetivo é garantir que a humanidade evolua de acordo com um plano maior. Eles teriam o poder de acelerar ou até de frear o progresso do mundo. E a regra de ouro? Nenhum membro pode ter cargo político. É um poder que atua totalmente por fora do nosso sistema, e que seria liderada por uma figura misteriosa chamada Marra. Mas e se os segredos não fossem só sobre quem manda no mundo? E se o grande segredo fosse sobre a natureza da própria realidade? É isso que nos leva para a próxima parte, uma possível falha na realidade. Para explicar essa ideia, o livro traz a história de um homem que ficou conhecido como o Corcunda de Amsterdã. Ele teria vivido uma experiência simplesmente inacreditável, bem no meio da cidade. Esse homem conta que estava numa praça super movimentada de Amsterdã, a Leidsplein, quando de um segundo para o outro, tudo mudou. Onde tinha carro e asfalto, de repente apareceram cavalos e ruas de pedra. As pessoas com roupas modernas sumiram e deram lugar a gente vestida como no século XVII. Foi como se duas realidades, de séculos diferentes, estivessem acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E o detalhe mais impressionante é que essa experiência toda, que para ele pareceu durar uma eternidade, aconteceu em apenas 5 minutos do nosso tempo. Uma completa distorção de tempo e espaço. Mas o tal do insólito não acontece só em outras dimensões, não. Bernard defende que ele também está aqui, no nosso mundo, operando através de ordens secretas que têm suas próprias regras. E o livro dá um exemplo vindo de onde a gente menos espera, a Guilda dos Ladrões de Marrakech. Que, olha, não era uma gangue qualquer. Funcionava como uma corporação super organizada e com um código de honra bem rígido. E é o código de conduta deles que vira tudo de ponta cabeça. Pensa só, o lucro era dividido igualzinho para todo mundo e eles ainda guardavam uma grana para quem ficasse doente ou se machucasse. Mas o mais incrível mesmo eram as regras morais. Era proibido roubar de idosos ou de pessoas doentes. E claro, um ladrão jamais roubaria outro ladrão. Quer dizer, uma guilda de ladrões que tinha talvez mais integridade que muita gente por aí, né? E essa ideia de sociedades secretas com regras próprias vai bem além. O livro também fala de ordens místicas muito antigas, como os drusos, que ele chama de os Rosa-Cruzes do Oriente. O livro traça uma linhagem bem surpreendente para os drusos. Eles conectam a uma corrente de conhecimento secreto que atravessa a história, desde as escolas de mistérios lá do Egito Antigo, passando por grupos como os pitagóricos e até os templários.
A ideia é que existe uma tradição secreta, sabe? Que nunca foi interrompida, só ficou escondida da história oficial. Certo, então o que todas essas histórias querem dizer? Governo secreto, falhas na realidade, sociedades ocultas. No fundo, todas elas parecem apontar para uma mesma direção. Um convite para a gente olhar as coisas mais a fundo. A conclusão final do Bernard é que nada no universo acontece por acaso. Tudo seria perfeitamente organizado. E esses momentos insólitos que ele descreve seriam, na verdade, só umas frestinhas por onde a gente consegue espiar a estrutura real do mundo. Por trás do caos que a gente vê, tudo seria ordem e método. Essa citação final do autor amarra tudo isso perfeitamente. O mundo é uma obra admirável para quem sabe ver além do instante presente e unicamente das aparências. É um chamado, para a gente tentar enxergar o que está por trás da cortina do dia a dia. E tudo isso nos deixa com essa última pergunta para a gente pensar. Se o mundo tem mesmo todas essas camadas secretas, o que mais será que a gente não está vendo?